Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Vamos continuar o nosso estudo das cadeias orgânicas. Nós começamos os hidrocarbonetos, vimos como que faz para dar nome em um hidrocarboneto de cadeia normal, um hidrocarboneto que não tem ramificação. Vimos a importância da gente saber o número de carbonos, MET e ET-prop, o tipo de ligação, se é simples, é AN, se é dupla, é EN, se é tripla, é IN, e a terminação vai ser a função. Como nós só estamos falando dos hidrocarbonetos, pra gente até agora só terminou em O, que é de hidrocarboneto. Agora, antes da gente começar a falar da nomenclatura das cadeias ramificadas, vamos entender o que é uma cadeia ramificada? Uma cadeia ramificada é aquela que tem uma ramificação. E essa ramificação é conhecida como radical. Mas o que é um radical? Olha só, você já viu algumas vezes a gente fazendo isso daqui. Imagina que eu tenho o ácido clorídrico, o HCl. O que acontece quando a gente rompe essa ligação? Lembra, o cloro é mais eletronegativo, von Klebriski, pH. Lembra? Von Klebriski, pH. O cloro é mais eletronegativo. Então, quando a gente rompe essa ligação, que é uma ligação covalente, onde eles compartilham elétrons, como o cloro é mais eletronegativo, os elétrons ficam mais próximos dele. E ao romper essa ligação, o cloro fica com tudo que o hidrogênio tem, ó. E o hidrogênio fica positivo, porque ele perdeu um elétron, o cloro pegou o elétron dele e fica negativo. Essa quebra dessa ligação é uma quebra heterolítica, é uma quebra desigual. O cloro, por ser mais eletronegativo, fica com os elétrons. O cloro é a mulher do relacionamento, né? Leva tudo quando termina. É a mesma coisa, porque a mulher é muito eletronegativa. Agora, olha essa ligação. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, CH3, CH3. Eu tenho essa cadeia e eu tenho essa ligação covalente entre os dois carboninhos. Quem puxa mais? O carbono ou o carbono? Uai, é o mesmo elemento, eles puxam com a mesma intensidade. A eletronegatividade entre eles é a mesma. A diferença de eletronegatividade é zero, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, se eu romper essa ligação, cada um sai com o elétron que entrou. Então, esse carinha aqui vai ficar assim, ó, com um elétron, e esse vai ficar com um elétron. Eles vão ficar com elétrons desemparelhados. O elétron estava em par e agora está sem par, com elétrons desemparelhados. Aqui nessa cisão, na cisão heterolítica, que quebra de maneira desigual, a gente forma íons, né? Átomos com cargas. Quando tem essa quebra, que é uma quebra igual, cada um fica com o seu elétron, nós temos a formação do que a gente chama de radicais. Então, os radicais são aquelas substâncias que possuem um elétron desemparelhado. E essas substâncias são extremamente radioativas. Elas querem reagir de qualquer maneira para achar um parzinho para esse outro elétron. Então ela sai correndo e pá! E reage com a primeira coisa que vê para pegar o elétron para se estabilizar. Então os radicais são muito reativos. E eles vêm dessas quebras, das quebras homolíticas, onde cada um fica com o seu elétronzinho. Tá bom? Eu posso representar tanto por uma bolinha, né? Ou eu posso representar assim, ó. Se eu escrever assim ou assim, eu estou falando que eu tenho um elétron desemparelhado. Eu tenho uma valência livre, tá? Eu tenho uma valência livre. E esses aqui, então, vão ser os radicais. Os radicais possuem terminações diferentes. Dá uma olhada. Aqui, como eu tenho só um carbono, ó, um carbono é MET. Porém, agora não é uma cadeia mais, é um radical, porque tem uma valência livre. Valência livre, a terminação é IL ou ILA, tá? Então, um carbono MET
valência livre, il. Esse é o metil ou metila, tá? Metil ou metila, eu posso usar il ou ila. Olha isso daqui, tem 2, et, ó, valência livre é il. Esse é o etil. Então, para dar nome nos radicais, eu mudo a terminação. Agora vai terminar em il ou ila. Então, esse é o etil ou etila. Olha esse aqui de baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prop. Valência livre, il. Esse é o propil. Agora, dá uma olhada nessa cadeia. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3 é prop. Valência livre, il. Olha, pera aí. Como que esse composto aqui, ó, tem 1, 2, 3, é propil e esse de baixo também é propil? Eles não são radicais diferentes? Aqui a valência está na extremidade. Aqui a valência está no meio. Então tem que dar nomes diferentes. Como a valência está no meio, esse carbono aqui, ó, ele não está ligado a outros 2 carbonos. Então ele é um carbono secundário. Então eu digo que a valência livre está no carbono secundário. Aí eu falo sec-propil. Sec-propil. Porque a valência livre está no carbono saturado. Tá bom? Então muito cuidado. Nesse caso, nós temos que olhar aonde estão as valências livres. Aqui está no carbono da extremidade, eu ponho propil. Agora, como está no carbono secundário, eu vou escrever sec. E presta atenção, a IUPAC não recomenda a abreviação. Ela quer que você escreva sec, beleza? E não S-propil. Você escreva sec-propil. Olha mais esses radicais. Aqui, gás nobre, olha esse primeiro radical. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 é but. Valência livre é il. Esse é o butil. Vamos olhar o de baixo? 1, 2, 3, 4. Esse também é but. Valência livre, il. Opa, pera aí. Tem um problema. São radicais diferentes. Aqui a valência está na extremidade. Aqui a valência está no meio da cadeia. Então eu tenho que falar isso. Eu tenho que dar nomes diferentes. São coisas diferentes. Esse é o butil, porque está na extremidade. Agora, a valência aqui está nesse carbono. E esse carbono está ligado a outros 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Então eu falo que esse é o sec-butil. Sec-butil é o nome desse radical. Agora olha esse de baixo. Ele tem 4 carbonos no total. Só que olha esse carbono. Está ligado a 1, 2, 3. Está ligado a 3. Ele é um carbono terciário. Então eu vou falar que esse daqui é o terc, tá? Terc de terciário, butil. Aí o PAC está usando também tert, tá? Tert. Então se você vê tert ou terc, tá batuta, tá do mesmo jeito. Tranquilo, ó? Terc butil ou tert butil. Tá frescura esse tert. Então, ó, 4 carbonos é o terc butil, porque a valência está no carbono terciário. Vamos ver mais alguns radicais? Dá uma olhada. Aqui, gás nobre, olha essa cadeia. 1, 2, 3 é o prop. Valência livre, il, é o propil. Mas a valência está no carbono secundário, que está ligado em outros 2 carbonos. Então esse é o sec-propil. Ah, mas nós já falamos dele. Já sim. Mas olha só, ele também pode ser chamado, se eu passar uma reta aqui, eu divido em 2 partes iguais. E tem um prefixo que significa igual. Que prefixo é esse? Iso. Então eu posso chamar também de isopropil. Iso não é uma nomenclatura sistematizada, mas aí o PAC aceita ela. Então esse é o isopropil, tá bom? Porque se eu dividir no meio, eu tenho 2 partes iguais. Dá uma olhada nesse daqui. É do mesmo jeito. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 no total. 5 é pente. Valência livre é il. Mas olha só, esse é o isopentil. Iso não tem que dividir e ter 2 coisas iguais? Sim, mas olha só, vamos reescrever essa cadeia. O que que acontece se eu apagar esse aqui da ponta e colocar ele aqui, ó?
Tá vendo? Agora, se eu dividir, eu divido no meio. Ó, eu tenho duas partes iguais, por isso esse é o isopentil, tá? Esse é o isopentil. Olha que legal, guys, nobre. Então, nós vimos aqui, os radicais que mais aparecem são esses. E os mais importantes são os pequenininhos. Hoje em dia, as provas não cobram muito mais nomenclatura, principalmente de cadeias muito complexas. Então é importante a gente saber esses pequenos, tipo metil, né? O metil que é um pequenininho, o etil também é importante a gente saber, o propil, tanto propil quanto secpropil ou isopropil, esses são os que você precisa saber, tá bom? Se estiver muito complicado, fica com esses que você tá bem. Tranquilo? Agora dá uma olhada e só mais uma coisa, é o último. Radicais também podem ter dupla ligação. E o radical insaturado que a gente mais vê falar é esse daqui, ó. Ó, é esse daqui, que é o et, é 2. Tem uma dupla, é en, é o etenil, porque é um radical, é o etenil, ou ainda, muitas vezes a gente vai ver assim, é o vinil, tá? É o vinil. Então, quando eu tenho esse radical que tem uma dupla ligação, é o etenil et, porque é 2, en, porque tem a dupla, e o de valência livre. Então, esse é o etenil. Ou ainda ele é conhecido como vinil. Beleza? Tem mais radicais que nós vamos falar. E agora nós vamos falar dos radicais, só que das cadeias aromáticas. Esse carinha aqui nós já conhecemos, nós já falamos bastante dele. 6 carboninhos. Com esse símbolo de ressonância aqui, esse é o benzeno. E o benzeno também pode virar um radical. Se esse benzeno tiver uma valência livre, qual é o nome desse radical formado? Quero ver se você acerta. Fala aí, qual que é? Não, esse é o fenil, tá? Fenil. Cuidado, é muito fácil da gente pensar como esse é o benzeno, eu chamar ele de benzil, mas esse não é o benzil, esse é o fenil. É o fenil. Valência no anel, fenil. Valência no anel, fenil. Valência no anel, fenil. Esse é o fenil. Ah, mas existe o benzil. Existe. Sabe qual que é o benzil? O benzil é esse aqui, ó. O benzil é a valência no carbono que está ligado no anel. Então, olha a diferença. O benzil, a valência não está no anel, mas ela está num carbono que está ligado no anel. Esse sim é o benzil. Esse é o benzil. Tá bom? Então, muito cuidado. Valência no anel, fenil. Valência do carbono ligado no anel, benzil, tá? Ó, esse é o benzil, porque a valência está ligada no carbono ligado no anel. Então não se esqueça, ó. Valência no anel, isso, fenil. Valência do carbono ligado no anel, benzil. Valência no anel, fenil. Valência do carbono ligado no anel, benzil. Beleza? Então, ó, não vai misturar isso daqui. Esses são radicais derivados aí dos compostos aromáticos. Agora, tem um outro composto que é esse daqui, ó. Esse composto é um benzeno. Se eu ligar aqui no CH3, esse passa a ser um metilbenzeno. Essa é a cadeia principal e esse daqui é o nosso radical, o radical metil. Então eu tenho um radical ligado nessa cadeia. O metilbenzeno é conhecido como tolueno, tá? Esse é o tolueno. Tolueno ou metilbenzeno, tá? Ou metilbenzeno. O tolueno também pode gerar radicais. E aí a gente tem que tomar algum cuidado. Olha só. Eu posso ter esse tolueno aqui, ó, onde eu tenho uma valência livre aqui no carbono vizinho. Eu posso ter um tolueno onde a valência está aqui, ó, nesse carbono. E eu posso ter mais um tolueno onde a valência está aqui embaixo. Ó, então eu tenho
Então eu tenho uma valência no carbono vizinho, outro no carbono mais abaixo e outro bem aqui embaixo, ó, oposto. Se eu vier para cá, eu volto a ter os mesmos, né? Ó, se eu colocar uma valência aqui, ó, essa valência é igual a essa, ó. Tá no carbono pulando um, ó, pulando um. Eu pulo esse carbono, é do mesmo jeito. E se eu pôr uma valência desse lado, passa a ser igual a essa, ó. Passa a ser a valência que está do lado. Então eu só tenho 3. Tá? Essa que está ao ladinho, essa que está pulando uma e essa que está oposta. Tá? Para cada uma delas, eu dou um nome diferente. Beleza? Nesse caso, essa pode ser a 1, 2. Eu tenho um radical no número 1 e tenho a valência no número 2. Só que essa 1, 2 também é conhecido por horta. Tá? Então esse é o 1, 2 toluil ou horta toluil. Tá? Horta toluil. A posição 2 é a posição horta. Olha esse daqui. Esse é o 1, 2, 3. Está na posição 1 e 3. Quando é um 3, eu chamo de meta. Então, esse é o meta-toluil. Meta-toluil. Porque está na posição 1 e 3. E esse está na posição 1, 2, 3, 4. Está na posição 1, 4. A posição 1, 4 eu chamo de para. Esse é o para-toluil. Tá? Para-toluil. Então, muito cuidado. Quando a gente fala de anel benzênico, eu posso usar tanto números quanto essas palavrinhas. Orto significa posição 1, 2. Meta significa posição 1, 3. E para significa posição 1, 4. Então, se eu tiver aqui, ó, tiver esse aqui como referência, né? Esse é a referência. Eu começo a contar dele. 1, 2. Essa é a posição orto. 1, 3, essa é a posição meta. 1, 4, essa é a posição para, né? Ó, meu pipiu. Tá bom? Então, ó, 1, 2, orto. 1, 3, meta. 1, 4, para. Tranquilo? Muito cuidado com isso, tá? Pode substituir. Esses aqui, então, foram os radicais dos compostos aromáticos. Valência no anel, fenil. Valência no carbono ligado no anel, benzil. Beleza? Deixa eu tomar minha água que eu cansei de falar benzil e fenil. Beleza? Então até a próxima aula. Um grande abraço. Resolve os exercícios. Tranquilo? Tchau, tchau.